Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou Mauro Friesmo. A nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos. E você também nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Meio-dia e 1 em ponto, meio-dia e 1 agora. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa pelo WhatsApp, o número é 973350038, mais uma vez, 973350038, e na rede social, nas redes sociais, não se esqueça, marque a hashtag Programa Gente que Fala. Pessoal, hoje, quinta-feira, edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados de hoje para análise e debate dos nossos assuntos. Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador de contas perante o TCU, Tribunal de Contas da União, associado ao Movimento Ministério Público Democrático. Dr. Júlio, que está em Brasília. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Um prazer grande estar aqui novamente nesse programa tão importante para a rádio brasileira, para debater os temas do Brasil. Muito obrigado. Eu sigo aqui com a apresentação da doutora Cristiane Santini, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, coordenadora de cursos e convênios internacionais da Escola Paulista da Magistratura. Seja bem-vinda, doutora Cristiane, tudo bem? Boa tarde, doutor Mauro, tudo bem? Eu agradeço o convite para mais uma vez participar e com certeza teremos uma ótima conversa. Mais uma operadora do direito aqui compondo a nossa bancada de hoje, esse nosso time, a doutora Dione Almeida, advogada, doutoranda e mestra em Direito do Trabalho. Ela é conselheira da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Doutora Dione, boa tarde. Seu microfone fechado. Boa tarde, Mauro. Eu agradeço o convite, é sempre uma alegria retornar ao programa Gente que Fala. Eu tenho certeza que hoje será uma troca de ideias muito proveitosa a todos os ouvintes e a toda a sociedade. Obrigada. Um time de peso aqui de operadores do direito, compondo também o Dr. Rodrigo Bertocelli, advogado, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Tudo bem, doutor Rodrigo? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos meus colegas aí de bancada virtual. Boa tarde, audiência. Um prazer estar no programa mais uma vez. Antes aqui do início da leitura aqui do nosso primeiro tema, nessa edição do Gente do MPD que Fala, eu quero fazer um convite para você, nosso ouvinte, nosso espectador. Amanhã tem edição do Gente que Fala, como toda sexta-feira, com o apoio da Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP, entidade presidida pelo coronel Antônio Chiari. E os convidados de amanhã para essa nossa conversa sobre a segurança pública de São Paulo estarão conosco o tenente-coronel médico Antônio Augusto Nunes de Abreu e também o primeiro tenente médico Rodrigo Guilherme Varotti Pereira. Ambos são da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Amanhã eles vão contar, na edição do programa Gente que Fala, sobre o trabalho realizado pelo departamento. Vamos aqui ao nosso primeiro assunto de hoje, com os nossos convidados. O presidente Jair Bolsonaro, em discurso na Cúpula do Clima, prometeu a líderes de 40 países que iria dobrar os repasses para a fiscalização ambiental. Só que logo depois, o governo federal anunciou um corte de 240 milhões no orçamento geral do Ministério do Meio Ambiente. Os vetos afetam programas cruciais que são tocados pelo IBAMA e pelo ICMBio, os dois órgãos federais que cumprem a missão de proteger o meio ambiente. Em pleno início do período da seca na maior parte do país, quando começam a se alastrar os incêndios, o governo também não poupou as ações de prevenção e controle de incêndios florestais, com a retirada de 6 milhões de reais dessa área. Procurador Júlio, o Ministério Público Federal vai contestar, se já não contestou, né, esse corte na verba do meio ambiente junto ao Tribunal de Contas da União. É um pedido para que seja vetado qualquer corte, né, de orçamento que seja destinado à área do meio ambiente e também com uma determinação para que esse pedido seja encaminhado à Casa Civil da Presidência da República até que o tribunal decida sobre o mérito dessa questão. Como é que deve andar isso, procurador?
Olha, eu sou cético quanto ao pedido de uma intervenção do TCU nessa matéria de alocação de recursos orçamentários, né? A gente tem uma tradição de respeitar a soberania do Congresso Nacional na alocação dos recursos e do Poder Executivo na elaboração da proposta e depois na sanção ou veto do orçamento. Os órgãos de controle, assim como o Poder Judiciário, eles não têm competência para fazer a execução da política pública, para determinar que se coloque recursos obrigatoriamente para isso. Muitas vezes há uma recomendação do órgão de controle, isso deverá ser feito, mas eu não vejo espaço para compelir o Congresso Nacional ou o Poder Executivo a alocar mais recursos. O que há espaço e que se deve ser feito é apontar a omissão do governo na implementação da política pública necessária para a defesa do meio ambiente, o que, num país normal, deveria causar um grande constrangimento ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional, e as providências deveriam ser adotadas de alocação de recursos. Mas um poder mandatório do TCU não haveria. O Supremo Tribunal Federal tem adotado algumas medidas assim muito mandatórias de intervenção no Poder Executivo, como essa semana houve uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio determinando que o censo seja realizado. Assim. Eu vou aguardar para ver como é que isso se operacionaliza, porque não basta mandar, precisa ter o dinheiro. Se não tiver o dinheiro no orçamento, se o Congresso não puser o dinheiro no orçamento, o Executivo não tem como gastar. E se ele não tem como gastar, ele não vai realizar. Então, a gente pode ficar numa situação muito ruim para a República, em que o poder manda algo que não deveria mandar e talvez não seja obedecido, o que enfraquece as instituições e a crença da população no funcionamento delas. Doutora Cristina, esse assunto pode chegar no Supremo também, como esse exemplo que destacou aqui o procurador Júlio em relação a essa decisão monocrática do governo realizar o censo. Mas cadê o dinheiro? Né? E as verbas do Ministério do Meio Ambiente? E cadê o dinheiro? Está no teto de gastos. Na verdade, o que acontece no Brasil, existe uma tendência para haver uma judicialização desenfreada de todos os assuntos. Isso é uma situação que se transfere para o Poder Judiciário, a decisão que, na verdade, interessa a toda uma sociedade. Esse sistema que existe no Brasil de judicialização desenfreada, nós somos o país, acho que tem mais judicialização no mundo, nós temos um processo para cada 2,7 habitantes no país, que é uma coisa totalmente fora do comum, está diminuindo. Antes nós éramos 1 para 2, agora 1 para 2,7, mas mesmo assim uma coisa absurda. Então, essa transferência para o judiciário é muito ruim, porque o judiciário não tem condição de controlar todas as matérias da sociedade. Ele tem a função do judiciário é resolver casos pontuais. Eu acho que muito mais importante seria uma educação da população em geral e dos governos sobre as regras de compliance. As pessoas têm que começar a agir com ética dentro de compliance. E nós só vamos atingir realmente um respeito às regras de compliance se houver uma conscientização da sociedade civil e dos governos, sejam federais ou estaduais. Então, eu também sou bastante cética quanto à judicialização. Eu não vejo a judicialização como uma saída. Eu sempre vejo o judiciário como a última porta. E no Brasil, nós temos a tendência de colocar o judiciário como primeira. Doutora Dione, seu entendimento sobre esse tema, a promessa do presidente Bolsonaro na cúpula do clima de dobrar os repasses de valores para fiscalização ambiental e depois aquele anúncio, né, da aprovação do orçamento, o corte de 240 milhões no orçamento geral do Ministério. Parece que esta decisão ela vai no mesmo sentido de todas as decisões deste governo, a falta de compromisso com aquilo que é do povo, né? E ele retrata bem esta falta de educação do próprio povo, de não enxergar o meio ambiente como um direito que não é disponível. Eu não posso negociar o meu meio ambiente saudável, porque ele não é meu, ele é coletivo, e esta falta de percepção que o meio ambiente saudável, equilibrado, ele é um patrimônio da humanidade. Obviamente que
fazer estes cortes é inviabilizar, certamente, a preservação desse direito, que é o direito ao meio ambiente. E isso fica muito latente se nós observarmos, por exemplo, que nós temos 2 pontos cruciais, né? Alguns locais onde são reservas e que ainda consegue-se, por meio dessas reservas, preservar um pouco que sobrou da Mata Atlântica, como também o meio ambiente urbano, que não é saudável, mas que deveria ser, até para que não onerasse outros aspectos do governo, como, por exemplo, a saúde, né? Assim, São Paulo é uma cidade muito populosa, com um meio ambiente desequilibrado, e isso onera a INSS, onera os cofres públicos. Essa despesa, ela é repassada para a sociedade. Esta decisão, no meu entendimento, é uma falta de compromisso com a saúde e com todos os direitos do cidadão. Doutor Rodrigo Bertoncelli, sua visão, seu entendimento sobre esse tema? Olha, Mauro, se o Nobel da Economia, Milton Friedman, na década de 70, ele afirmou que o negócio dos negócios são os negócios, não é um exagero afirmar que hoje esses negócios não devem ser alcançados a qualquer preço. Em outras palavras, hoje o meio ambiente, a sustentabilidade é uma questão central. Está na moda hoje 3 letrinhas que se tornaram um imperativo, que é ESG, que significa meio ambiente, sustentabilidade e governança. Se tornaram imperativos, o dinheiro vai para onde melhor lhe tratam bem. E outra frase que ficou famosa pelo JP Morgan: nós podemos mudar o mundo com os nossos investimentos. Então, a política ambiental brasileira me parece bastante contraditória e na contramão da tendência global. Investir em meio ambiente, esse cuidado com a sustentabilidade é central à medida em que nós precisamos desses investimentos para a retomada do crescimento econômico. E como muito bem colocado pela doutora Cristiane, o judiciário é a última trincheira. É preciso que nós construamos essa cultura de governança, de sustentabilidade e ética para que possamos construir uma sociedade mais justa e mais sustentável. O que a iniciativa privada tem a mostrar, a ensinar, doutor Rodrigo, para o poder público nesse conceito do ESG, onde o dinheiro vai para quem trata bem o meio ambiente, né? Olha, à medida que o setor privado constrói negócios buscando uma previsibilidade de riscos, um programa de integridade, um programa de gestão qualificado dos seus riscos, é uma maneira de evitar ilegalidades, não conformidades na sua relação com o poder público, contribui, em última instância, com o interesse público, contribui para a melhor conformidade com o meio ambiente e é uma maneira de contribuir com a sociedade. Então, se as empresas são parte do problema, as empresas também podem ser parte da solução. 12h14, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o nosso Gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, e por imagens você nos acompanha pelas redes sociais. Mais um assunto aqui para a gente tratar, a lista elaborada pela Casa Civil, com 23 acusações e críticas ao desempenho do governo federal no combate à pandemia, chamou a atenção de juristas para ao menos um crime de responsabilidade: a violação a um direito ou garantia individual. O dispositivo é o artigo 7º,
da Lei 1079 de 1950, a chamada Lei do Impeachment, que categoriza, assim, o ato de violar qualquer direito individual e social. Para os especialistas, o direito à saúde e à vida se encaixa nas suas definições e vários tópicos da lista estão entre as situações que podem ser enquadradas na lei. Doutora Cristine, o que a CPI da Covid, lá no Senado Federal, pode investigar? Essa lista de 23 acusações e críticas ao desempenho do governo federal era para ser uma lista de defesa do governo federal e o tiro saiu pela culatra, né? Seu microfone, doutora. Na verdade, o que mais me assusta na situação política brasileira atualmente é a politização de absolutamente tudo que se faça em qualquer esfera governamental, seja ela federal, estadual ou municipal. E uma das coisas que nós vimos esse tempo todo foi a politização da pandemia. Até a pandemia foi, na verdade, uma oportunidade para que todas as nações, todas as pessoas se irmanassem exatamente para um bem comum. E nós não vimos isso, infelizmente, nem aqui no Brasil, e eu ouso dizer, nem em nível global. Nós não vemos as nações mais ricas muito preocupadas com outros países. Eles dizem que estão, sim, estão, mas a gente vê pela vacinação que existe no mundo que as nações mais ricas, mais poderosas, têm um nível de vacinação muito maior do que o resto do mundo inteiro. Então, não há essa irmanação de interesses, né? Interesses comuns para todo mundo. E quanto a essa CPI da Covid, né? Eu, de novo, sou muito cética. Ontem eu li um artigo no Estado de São Paulo do jornalista José Roberto Gusso, exatamente fazendo uma análise dessa CPI, da formação da CPI, dos estados do Amazonas e do Pará e da posição do governo federal. Eu não vou defender nenhuma parte nem outra, na verdade, eu acho que quem fez alguma coisa incorreta tem que realmente responder pela coisa incorreta que fez, mas o que mais me assusta no Brasil hoje é a politização de tudo. Eu vejo muito aquela ideia de Freud de agir em massa. As pessoas transferem para um líder o seu ideal de eu, então transferem, e se juntam a um grupo, a uma massa, no qual eles começam a agir visceralmente. Eles não ouvem mais os argumentos da parte contrária. Esse funcionamento da massa, né, o funcionamento psíquico das massas, no Brasil hoje está gerando uma polarização absurda que não vai levar a lugar nenhum, porque é muito difícil dizer que ninguém fez coisa errada e que ninguém fez coisa certa. Obviamente, existem coisas certas e coisas erradas em todos os governos, em todas as pessoas. E com essa politização, com essa polarização, as pessoas param de ver isso. Elas começam a ver simplesmente aquela massificação do grupo. E essa politização também mostrando o quanto está na frente a luta política, não é, doutora? A luta política partidária, onde eu preciso aniquilar o adversário e o sentido da política, que é a promoção do bem-estar comum, se perde, né? Na verdade, o que nós vemos são todas as esferas governamentais usando, inclusive, a pandemia, a Covid, para fins políticos, tendo em vista as próximas eleições. E isso não poderia ocorrer. Eu acho que a pandemia foi uma oportunidade enorme que, eventualmente, vai ser perdida. As pessoas tinham que se juntar para resolver a situação dentro do próprio país e dentro do globo terrestre inteiro. Porque essa pandemia, ela não está circunscrita à China ou à Índia, como algumas outras anteriores foram. Ela está totalmente no mundo inteiro. Então, o que precisava era que todo mundo se unisse. E no Brasil a gente não vê isso, no mundo a gente não vê isso, infelizmente. O que eu acho que as pessoas precisam ter é um pouco mais de inteligência emocional. Agir com mais empatia, com mais bondade, com mais escuta ativa. Eu acho que o que mais falta hoje, em especial aqui no Brasil, é escuta ativa. Apesar de eu ter as minhas convicções políticas, eu tenho que aprender a ouvir as convicções políticas dos outros, inclusive para ver os erros da minha posição, porque é só assim que as pessoas crescem.
E no Brasil, infelizmente, a gente não está vendo isso, e até não é só no Brasil. Nós vemos isso em outros países, inclusive países bastante desenvolvidos. Doutora Dione, seu olhar sobre esse tema, compartilha da avaliação da doutora Cristine? Sim, compartilho. Seria uma inocência nós acharmos que nós que falhamos durante toda a nossa história, enquanto democracia, enquanto povo, nós saberíamos nos comportar diante de uma pandemia, né? A pandemia só tornou latente os problemas que nós enfrentamos enquanto democracia ao longo de todo esse tempo e polarizou. E isso demonstra assim, dois requisitos bastante perigosos quando a gente fala numa pandemia, que é a má intenção das pessoas que querem o poder pelo poder e a ignorância do povo de não saber filtrar o que é verdade, o que tem uma purpurina em razão de questões políticas. Com relação ao comportamento do nosso presidente, se foi deboche, se não foi deboche, eu acho que isso está no campo do subjetivo. E aí é um grande perigo nós polarizados, nós interpretarmos esta postura do presidente. Mas com relação à crise, né, do oxigênio em Manaus, isso não é subjetivo. Isso é bastante objetivo. Isso é patente, isso é inquestionável, e aí não é questão de ser polarizado. Não dá para nós defendermos o que é indefensável. O nosso governo foi um fracasso enquanto governo no momento que o povo mais precisou, que é durante uma pandemia. E aí, quando nós falamos em direitos fundamentais, e direitos e garantias individuais, nós temos que lembrar que nós temos uma Constituição que ela não foi feita só para ser aplicada e respeitada quando tudo vai bem, quando a economia vai bem e quando tudo são flores, né? Esses direitos, essas garantias individuais, como a saúde, eles devem ser respeitados principalmente no momento de pandemia. Então, polarizados ou não, o nosso governo falhou e isso é inquestionável. Doutor Rodrigo, a gente fica pensando se pelo menos as mãos a gente aprendeu a lavar nesse momento, né? Espero que sim. Eu não vou entrar aqui no mérito jurídico, mas é triste, né? A gente ter que falar sobre isso com números de vidas que nós perdemos, né? Espero, né, Mauro, que pelo menos nós tenhamos aprendido a lavar as mãos. Doutor Júlio? Seu microfone fechado, doutor. Desculpe. Sim, vamos lá. Eu concordo com a doutora Cristine, desembargadora, no sentido de que realmente a polarização no Brasil atingiu temas que nem eram polarizados antes. E aí, nesse ponto, eu discordo aqui da doutora Dione, que seria ingenuidade a gente esperar que a saúde não fosse politizada, porque ela não era. A gente tinha um Plano Nacional de Imunização que desde a década de 70 foi constituída, com as primeiras campanhas de combate à meningite, e que sempre foi visto como um patrimônio do povo brasileiro, que foi bem conduzido por todos os governos desde aquela época. Ainda na ditadura, depois governo Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, todos tiveram uma boa condução do Programa Nacional de Imunizações. E agora, na pandemia, que devia ser algo que poderia não polarizar, mas unificar o país contra um inimigo comum, até a questão se deve vacinar ou não vacinar virou polarizada, virou discussão política, quando devia ser uma discussão meramente científica. Tem um movimento anti-vacina que está contaminando essa discussão e que ganhou contornos políticos. A gente devia estar todo mundo junto em torno de um comitê científico, né, adotando as melhores práticas, e todo mundo devia ter o direito de ser o pai das boas práticas. O presidente podia ser o pai das boas práticas, os governadores, os prefeitos, todos poderiam se beneficiar politicamente de uma boa execução de combate à pandemia. Nós falhamos, né, a CPI vai apurar falhas, a crise do oxigênio em Manaus, eu acho que é um ponto muito objetivo, como disse a doutora Dione. A demora para comprar vacinas que foram oferecidas em agosto de 2020.
são fatos que vão mostrar que houve realmente uma falha. Agora, se isso vai caracterizar crime político, crime de responsabilidade, aí eu sempre digo nesse tema assim, que esse é um tema jurídico-político. Você pode ter um fato que se enquadra na lei, porque os tipos da lei são muito abertos, né? Violar o direito individual. Então, é uma coisa muito aberta. E a Constituição quis que essa qualificação fosse política. Cabe ao Congresso Nacional fazer essa qualificação e decidir se vai ou não vai. Eu acredito que, pelo calendário eleitoral, né, assim como governadores e o presidente estão olhando para as eleições do ano que vem, o Congresso Nacional também está olhando para essas eleições. Eu acho que o calendário eleitoral fala contra qualquer início de processo de impeachment, que é um processo demorado, que leva aí pelo menos 5, 6 meses, e que, portanto, já terminaria, desaguaria aí no fim do ano, no começo do ano que vem, a depender de quando ele começasse. Então, eu não vejo possibilidade no mundo real, assim, dos fatores reais de poder, de acontecer um impeachment. Mas acho que a CPI, se revelar esses fatos assim, de uma maneira muito objetiva, criteriosa, contribuirá para a melhor informação da população. Claro que tem políticos lá que querem desgastar o governo, tem políticos que querem defender o governo, isso faz parte do jogo político. Mas eu acho que a circulação da informação, seja para mostrar uma falha, seja para mostrar os benefícios ou as providências que o governo tomou, eu acho que isso faz bem para a nossa democracia. O que não faz bem é polarizar um tema que deveria unificar o país. Agora, em relação ainda à polarização, procurador Júlio, a pandemia vai acabar, em algum momento vai acabar, e o risco que a gente corre dessa polarização continuar na questão da saúde, da vacinação lá na frente, se deve vacinar ou se não deve, para qualquer doença, se deve comprar a vacina do país X, Y, Z, para qualquer tipo de imunizante, enfim, isso é capaz de perdurar, né? Sim, acho que a gente existe um dano à nossa democracia que foi causado por esse excesso de polarização, por essa distribuição de fake news, que atinge também a ciência, né? Quando você tem gente discutindo se a Terra é plana ou redonda, porque a situação é muito grave. E aí nós estamos discutindo se vacina faz bem ou faz mal, né? Depois de 40, 50 anos de um plano nacional de imunização que nos livrou de meningite, de varíola, né, de sífilis, de rubéola, de catapora, de sarampo, agora vamos discutir se as pessoas devem se vacinar ou não. Tétano, enfim, tuberculose. Vamos discutir se vacina é boa ou não. Então, isso cria um dano, né, uma disseminação de ignorância que precisa ser combatida com muita informação e muita educação. Isso leva tempo. Né? Parece que causar o dano é mais rápido do que reparar o dano. Né? Nós vamos ter que ter um trabalho de conscientização e educação da população que leva um tempo. Vai demorar um pouco. 12h28, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o nosso Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Pulou o relógio aqui, 12h29, a gente vai para um intervalo, rapidinho, 30 segundos, a gente está de volta com a sequência aqui da nossa conversa. Até já. A ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: o Instituto de Pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. Isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Ordis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Ordis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido, com mais segurança. Programa Gente que Fala de volta, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, sempre uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. 12h30, e o próximo assunto, o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça está estudando ações para atender a um possível aumento da judicialização no pós-pandemia. A
preocupação do colegiado é buscar a estruturação de ações e o diálogo interinstitucional, em especial a mediação. Durante a crise sanitária, muitos tratamentos foram suspensos, quer por receio dos pacientes, quer por necessidade da instituição de saúde em focar no atendimento dos casos de Covid-19. E com isso, espera-se que essa demanda reprimida sufoque o sistema de saúde e os casos acabem na justiça. Desembargadora Cristine, bom, esse reforço aí para as ações conciliatórias, muito importante. Isso já ocorre hoje na área da saúde, nessa questão da justiça? Tem muitas ações conciliatórias ou tudo realmente é judicializado? Na verdade, o que nós temos visto atualmente é uma judicialização realmente absurda da área da saúde. Isso começa, não começou do nada, ele começa lá atrás, muitos anos atrás, quando começou a haver negativa reiterada, tanto dos órgãos públicos quanto dos planos de saúde, para cobertura de tratamentos, de medicamentos que eram devidos. Então, por uma questão econômica, começou-se, ou para preservar o orçamento, ou então para obter maior lucro, começou a se negar reiteradamente coberturas que eram devidas. Isso abriu as portas para a judicialização da saúde, e, obviamente, quando se abre as portas para a judicialização, se cria mercado para realmente judicializar, e, além de tudo, se abre uma porta muito grande para a prática de fraudes, porque, da mesma maneira que existe negativa indevida, começou a surgir muitas ações dentro do Poder Judiciário em que havia uma fraude por trás para, na verdade, conseguir algo que não era devido. Fora isso, nós temos a judicialização dos reajustes, que também são muito complicados, as fórmulas de cálculo são praticamente incompreensíveis para o consumidor, então nós tivemos uma judicialização absurda. Esses meios conciliatórios, uma vez ajuizada a ação, eles se tornam sempre mais difíceis. Eu acho maravilhosa a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça de realmente promover a mediação. Mas quando se pensa em mediação no Brasil, o que se pensa é em mediação processual. Uma vez ajuizada a ação, se faz a mediação dentro do Poder Judiciário ou até o Poder Judiciário mandando para um órgão extrajudicial de mediação, mas sempre após o ajuizamento da ação. O que nós temos que mudar no Brasil é a mentalidade. Antes, né? Nós temos que fazer essa mediação pré-processual, não só na saúde, mas em outros, por exemplo, na área bancária, várias outras áreas que poderiam ser feitas, né? Na área, por exemplo, de companhias aéreas. Mas essa mediação pré-processual na área da saúde, ela teria dois benefícios imensos. Em primeiro lugar, ela equilibraria a relação das partes, para nem haver cobertura negativa indevida, nem haver fraude. Então, haveria um equilíbrio. E essa mediação pré-processual poderia ser multidisciplinar. Porque quando se fala em mediação, um juiz decidindo saúde, o juiz não é médico, o juiz, por mais que ele goste da área da medicina, ele não é técnico naquilo. Então, na mediação pré-processual, seria possível fazer essa mediação de forma multidisciplinar, com os mediadores, tanto formados em direito quanto formados em medicina, para que pudessem analisar o caso e tentar fazer com que as partes chegassem a um bom senso. Porque o que a gente vê é gente não tendo tratamento básico, às vezes não consegue fazer uma ressonância magnética, num caso que a pessoa tem câncer. Do outro lado, nós temos pedidos de medicamentos caríssimos que não vão ter benefício muito grande para o paciente. E isso só através de uma equipe multidisciplinar que seria possível definir. Agora, isso passa por uma mudança total de mentalidade, de cultura, fazer a mediação de forma pré-processual, não depois que já foi para a justiça, porque já está na justiça, já perdeu tempo, os ânimos já estão acirrados, muita litigância, né? Hoje, na verdade, o que nós temos é um cabo de guerra. As operadoras de plano de saúde, o poder público de um lado e os pacientes do outro. Então, existe esse cabo de guerra. E isso cria um ônus muito grande financeiro para o governo e para as operadoras. Porque, como eu digo, às vezes, no judiciário é muito difícil dizer o que é devido, o que não é o que é indevido.
E isso acaba criando ônus, cria indenização por dano moral, nos casos de coberturas que são negadas indevidamente. Precisava mudar a mentalidade dessa ponta mais forte da equação, que a ponta mais forte seria o poder público e as operadoras de plano de saúde. Eu brinco que o dia que uma operadora de saúde descobrir que, mediando, ela vai talvez ganhar menos assim, no curto prazo, mas que ela vai dominar o mercado no médio e no longo prazo, aí realmente nós vamos ver uma abertura de mentalidade para que as pessoas comecem a pensar de uma maneira maior. E mais um detalhe, eu acho que as agências governamentais têm um papel fundamental nisso. As agências têm que começar a funcionar do jeito realmente que elas deveriam funcionar, e promovendo esse tipo de coisa e combatendo a judicialização através de uma maior fiscalização na atuação das próprias operadoras. Doutor Rodrigo, para onde a gente olha, a gente vê polarização, a gente vê fla-flu. Claro, a gente está falando aqui de defesa de direitos, a gente está atrás da defesa dos direitos. Então, você vai brigar com o outro pela sua causa, evidentemente, né? Mas é um fla-flu que não leva também a um bom resultado, né? Então, é distensionar. A função é distensionar tudo isso, né? Sem dúvida, Mauro. Mais uma vez aqui trazendo destacando um trecho da doutora Cristiane de início, né? O judiciário deve ser a última fronteira e devemos estimular e criar cultura dos métodos alternativos de soluções de conflito. Isso é importante também para nós, contribuintes. Movimentar a máquina do Estado, o poder judiciário, é um ônus para nós, contribuintes. Eu tive oportunidade, na semana passada, junto com o doutor Júlio, também de discutir a nova lei de licitações, a nova lei de licitações 13.133, né? Que inova ao prever a mediação e arbitragem e dispute boards, que são câmaras técnicas, também na relação público-privado, nos contratos regidos até então pela antiga Lei 8666, que não são aqueles contratos de concessão, de PPPs, mas contratos com orçamento público. E isso é também uma grande novidade, né? Claro que muitas vezes há paixões, essa pretensão juridicamente resistida, né? O fla-flu envolve essas paixões, né, Mauro? Mas muitas vezes as paixões ficam de lado, né, de início, né? E com inteligência, uma mediação, uma arbitragem, um terceiro, vamos deixar o judiciário para essa última fronteira e resolver o jogo com inteligência, com economia e com eficiência. No setor da saúde e outros, né, pode ser um grande instrumento. Faltando 21 minutos para 1 agora, no programa Gente que Fala, e o próximo assunto. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região revogou ontem a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Com a decisão, o ex-parlamentar que cumpria a prisão em regime domiciliar poderá deixar de usar a tornozeleira eletrônica, porém o seu passaporte seguirá retido devido a uma cautelar de recolhimento domiciliar contra ele, oriunda da Operação Sepsis, que apura desvios na Caixa Econômica Federal. O presidente da Câmara foi preso preventivamente em outubro de 2016, por ordem do então juiz Sérgio Moro, e seguia detido até então. Procurador Júlio Marcelo, quais as implicações agora desta decisão? Devido ao procurador Júlio domiciliar contra ele... Fecha, esqueço de abrir. Simbolicamente, ela reforça essa sensação de impunidade que a sociedade brasileira está vendo, né, acontecer em decorrência desse retrocesso no combate à corrupção no país. Mas é uma decisão coerente com o que o Supremo disse, que só pode ser preso depois do trânsito em julgado, sabe-se lá se isso vai ocorrer um dia antes da prescrição. Provavelmente não.
né? Porque os recursos são praticamente infinitos para a defesa. Então, enquanto a gente tiver essa linha de que não pode ter a execução provisória da pena, mesmo depois de segunda instância, mesmo depois de confirmado, a tendência é que todos os condenados pela Lava Jato vão ser postos em liberdade, um após o outro, né? Até o advogado lá do doutor Eduardo Cunha provavelmente está dizendo, demorou, né? Porque a decisão do Supremo que colocou em liberdade o ex-presidente Lula já tem um tempo, né? Então, a gente lamenta que exista esta mentalidade na Suprema Corte brasileira, prevalente na Suprema Corte, de que a prisão só pode ocorrer depois do trânsito em julgado, contra o que todos os países desenvolvidos do mundo fazem, né? Países que são os berços da liberdade dos direitos civis, Estados Unidos, França, toda a Europa, muitas vezes prendem depois de primeira instância. E aqui a gente nem segunda instância consegue fazer. Então, enfim, mais mais um símbolo, mais uma figura icônica que tinha sido condenada pela Lava Jato, que é posta em liberdade, que vai desfrutar aí dos benefícios auferidos com suas práticas criminosas. Doutora Dione, a partir do raciocínio do procurador Júlio, enfim, a prisão a partir do trânsito em julgado é o entendimento, ou em segunda instância, quando o Congresso Nacional se mexer em relação à PEC da segunda instância. O doutor Júlio foi muito feliz quando ele fala da nossa sensação, do nosso sentimento de impunidade e de discrepância de tratamento do judiciário com relação aos réus comuns, né? Eu tenho vários clientes que estão presos, e não é de hoje, sem ter uma segunda decisão transitada em julgado. Então, assim, os casos de réus comuns não chegam ao Supremo, então eles podem ficar presos antes do trânsito em julgado. Essas figuras icônicas do alto escalão, elas têm uma lei que serve para todos, mas o acesso, né, a chegar no Supremo não é para todo réu. E essa sensação de impunidade, ela é agravada se nós pensarmos que nós estamos vivendo uma pandemia, todos nós estamos presos em casa, né? Todos nós estamos presos em casa, e reter o passaporte não me parece nada difícil para alguém que está vivendo a pandemia com as fronteiras fechadas. Então, para nós, povo, a sensação será sempre a de injustiça e de impunidade e de tratamento totalmente desigual de acordo com o alto escalão do crime, né? E essa sensação de injustiça fica pior, né? Fica mais evidente, né? Quando você vê o Supremo Tribunal Federal entupido de coisas que não deveriam estar lá. O Supremo é o guardião da Constituição e tem que tratar dos temas relacionados à Carta. E muitas coisas infraconstitucionais estão lá parando tudo, né? E é uma sensação que você só é honesto por convicção, porque você realmente não tem lucro nenhum em ser honesto. Veja, ele está numa prisão domiciliar, numa casa muito confortável. E aí tem gente que nunca roubou uma agulha de ninguém, que trabalha de sol a sol 10, 12 horas por dia, numa casa minúscula, com 4 filhos se virando para fazer aula, sem internet, sem computador, com um celular revezando. Então, é uma sensação de impunidade e de injustiça e de que não vale a pena ser honesto no Brasil. Faltando 16 minutos para 1, vamos mudar de assunto aqui no programa Gente que Fala. Diferentes acusações contra o primeiro-ministro Boris Johnson deixaram um clima político tenso nessa semana lá no Reino Unido. As denúncias vão desde suspeitas sobre pagamento irregular de reformas na residência oficial até declarações polêmicas que ele teria feito sobre a pandemia. Segundo fontes, o primeiro-ministro teria dito que preferia ver corpos empilhados do que implementar um terceiro lockdown para conter as infecções por Covid-19. As declarações inicialmente publicadas pelo jornal Daily Mail foram veementemente negadas por Boris Johnson, mas depois confirmadas também pela BBC por meio de mais fontes que estavam presentes na conversa. Desembargadora Cristina, essa notícia parece que é notícia brasileira, que envolve algum político brasileiro, não parece?
Na verdade, nós brasileiros temos sempre a noção de que só nós somos os errados, né? Nós só praticamos coisas impensáveis. Isso ocorre no mundo todo. Isso, na verdade, é disseminado. E o que acontece? Até algum tempo atrás, essas notícias sequer chegavam aos jornais, sequer chegavam às pessoas. Hoje, com a globalização, com uma sociedade conectada, qualquer coisa chega a todo mundo e, às vezes, dentro de um contexto correto e, às vezes, dentro de um contexto que não era bem aquele. As pessoas, às vezes, falam coisas que, dentro de um contexto geral, elas não seriam tão graves, mas se for colocado aquilo individualmente considerado, é uma barbaridade. Obviamente, não se espera jamais que um primeiro-ministro fale uma coisa dessa, ou um presidente, ou seja lá quem for. Mas eu, de novo, volto àquela situação da polarização. Hoje, se combate com muita veemência qualquer coisa que é falada. E eu lembro, eu morei no Japão durante algum tempo, morei 6 meses no Japão em 1992, e na época eu tive contato com um professor da Universidade de Chuo, que deu uma palestra em Harvard, o nome dele era Takeyoshi Kawashima, e ele dizia o seguinte, que a interpretação é a varinha mágica por meio da qual qualquer coisa se torna possível. E eu acho que essa declaração do professor Takeyoshi Kawashima se aplica ao que está acontecendo no mundo hoje. As pessoas interpretam as coisas e, na verdade, não veem o geral, porque a gente vê que o Reino Unido tomou atitudes muito boas com relação à pandemia, tanto que eles baixaram absurdamente o número de contaminados e de mortos. Foi, a meu ver, uma infelicidade. Obviamente, não se espera isso de um primeiro-ministro, mas hoje, numa sociedade conectada, isso vai acontecer. Não tem. É uma pena que isso se dissemine da maneira que ocorre. Doutor Rodrigo, seu entendimento sobre esse tema, considerando aqui Boris Johnson, né, que se tratou da Covid-19 lá no SUS deles, lá no Reino Unido, né, o SUS deles, que é inspiração aqui para o nosso SUS, a NHS, né? Exato. Bom, se ele de fato fez essa declaração, né, parece, ele nega, né, foi infeliz, certamente, e tudo se interpreta, né, até o silêncio. E nós não toleramos mais, nem os britânicos toleram declarações como essa. Isso é bom para a sociedade. Eu testemunhei há pouco, antes da pandemia, uma sobrinha que foi no shopping comigo, uma pré-adolescente, e disse para mim, olha, tio, dessa marca eu não compro, porque ela já contratou, enfim, mão de obra escrava. Puxa, uma pré-adolescente se negar a consumir, porque por trás daquela marca, daquele símbolo, enfim, tem uma certa ética. Isso é bom. Voltando a Milton Friedman, na década de 70, o negócio dos negócios talvez não sejam mais os negócios, ou não mais a qualquer preço, mas com respeito às pessoas, ao meio ambiente, à coletividade. É uma forma de ver o copo meio cheio. Pessoal, faltando 11 minutos para 1, eu tenho perguntas aqui da audiência, eu já vou aqui formulá-las. E, doutora Dione e o procurador Júlio, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre essa questão do Boris Johnson ao longo aqui das perguntas do nosso público, só para a gente ter um tempo aqui para adiantar as coisas, porque senão a gente vai chegar no final e não vai dar. Vou aproveitar, doutora Dione, a Vera Lima está com a gente no Facebook e pergunta em que medida as atuais normas de redução de horários e salários podem se tornar permanentes ou de longo prazo. Se quiser dar um pitaco aí no assunto do Boris Johnson, aí a gente faz bem brevemente. Microfone, doutora Dione. Entendeu a pergunta da nossa ouvinte, doutora? Mauro, repete para mim, por favor. Sim, a pergunta, deixa eu voltar aqui na nossa página. Em que medida, é a Vera Lima quem pergunta, a nossa audiência no Facebook, doutora Dione, em que medida as atuais normas de redução de horários e salários podem se tornar permanentes ou de longo prazo?
Veja, esse permanente é impossível. Ao longo prazo, quando as primeiras MPs, né, que caíam, despencavam todos os dias, essas medidas provisórias que foram para adequar as relações de trabalho durante a pandemia, elas eram provisórias. Só não se imaginava que esses provisórias fossem durar tanto tempo, né? Nós estamos há 1 ano e 1 mês. Então, definitivo, não tem como, porque teria que mexer em Constituição, em CLT, em convenções coletivas. Agora, provisoriamente, essas medidas elas serão renovadas de acordo com o que se estender a pandemia, né? Doutor Procurador Júlio, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, nossa audiência aqui de todos os dias, Zona Oeste aqui da capital, ele pergunta quando se tipifica a improbidade administrativa em contas de empresas públicas ou do Poder Executivo. Muito interessante essa pergunta aqui do seu Jaime. São conceitos diferentes a improbidade administrativa quando no Executivo e quando na administração indireta, nas empresas públicas? Não há essa distinção não, viu, Jaime? A lei de improbidade administrativa, que o Congresso também está querendo alterar para reduzir as hipóteses, ela é muito generosa no número de hipóteses que configuram improbidade, ela é bem ampla. Os tipos, uma crítica que se faz é que, às vezes, ela é muito aberta também, mas um administrador de uma empresa estatal ou de uma fundação pública ou da administração direta está sujeito da mesma forma, né? São os mesmos tipos, tanto quando se trata de enriquecimento ilícito, tanto quando se trata de violação a princípios, como nepotismo, favorecer uma empresa, mesmo que a pessoa não tenha um benefício financeiro. Então, o critério é o mesmo, a régua é a mesma. E quando se trata de presidente da República, o que se entende de que a improbidade se trata em outro patamar, que é o dos crimes de responsabilidade da Lei 1079. Sobre ainda a questão Boris Johnson, quer apresentar a sua avaliação, procurador, bem brevemente? É uma infelicidade absoluta e um político que está o tempo todo sujeito a ser interpretado e avaliado não pode cometer um erro tão crasso como esse. Isso aí mostrou qual é a visão dele sobre o que deve prevalecer, a vida ou a economia, né? Porque ele está pensando na economia, certamente. E esses dois temas não devem estar em dicotomia. Primeiro, a gente tem que viver para depois organizar a economia, e não organizar a economia à custa de milhares de vidas, né? Wagner Campos, nossa audiência no nosso canal no YouTube, Dr. Rodrigo lhe pergunta quais seriam as consequências jurídicas na falta de ética de empresas. Olha, do ponto de vista jurídico, a falta de ética pode levar a empresa a sucumbir, né? Acho que a Lava Jato deixou alguns exemplos nesse sentido. Dos 10 maiores grupos de infraestrutura, salvo engano, só a Camargo Correia e Andrade Gutierrez não pediram recuperação judicial, né? Além disso, risco é tudo aquilo que impacta o fluxo de caixa de uma empresa, e uma empresa vale o seu fluxo de caixa, que é a capacidade de uma empresa gerar valor futuro. A falta de ética vai levar a essas incertezas, que vai impactar seu fluxo de caixa. Se ela não quebrar, ela, enfim, não vai ter a sua sustentabilidade, a sua perenidade. Empresas éticas valem mais. Doutora Cristine, desembargadora, a Camila Martins no Instagram pergunta: um plano de saúde pode recusar a internação de um paciente com sintomas de Covid? Desculpa, com sintomas de Covid? Sim. Tá. Na verdade, o que é uma das exclusões contratuais, pandemia. Existe essa exclusão contratual, mas houve, na verdade, um acordo dos planos de saúde logo no início da pandemia, de que eles dariam cobertura. Inclusive, eles dão cobertura até aos próprios exames, desde que haja um pedido médico justificado. Caso contrário, não teria cabimento nenhum, porque a pessoa é internada com Covid, mas normalmente ela não morre de Covid, ela morre de todas as complicações que o Covid provoca.
e essas complicações seriam cobertas. Então, houve um acordo, os planos de saúde têm atendidos. Eu não tenho notícia de nenhum caso de recusa de atendimento. Faltando 4 minutos para 1, minha gente, o programa já chegando ao final. Está com a palavra a desembargadora. Sua despedida, então, desembargadora Cristine. Na verdade, o que eu gostaria de dizer é que a sociedade brasileira está passando uma fase muito importante e é uma fase em que nós podemos mudar o país. Na área da saúde, por exemplo, eu sou uma grande fã do Sistema Único de Saúde. Eu acho que o SUS é um patrimônio nacional e que se nós ainda agora, se nós colocarmos a situação no rumo correto, nós podemos dar uma lição para o resto do mundo inteiro, porque poucos países têm a infraestrutura capilarizada de saúde que nós temos. Tem muita coisa a ser feita? Sim, tem muita coisa a ser feita. Mas essa estrutura capilarizada, eu acho que é patrimônio nosso e nós não podemos perder isso. Muito bem. Doutora Dione Almeida, bem brevemente, sua despedida. Ficaram 2 lições, né? Uma é que nós nunca mais vamos aceitar falar em privatização do SUS, que parecia que era uma coisa muito normal, ninguém via a importância, né, do nosso Sistema Único de Saúde. E a segunda é que nós vamos aprender a fazer contrato, porque nenhum de nós colocamos em nenhum dos contratos da nossa vida prevendo alguma cláusula para a pandemia. Então, os próximos contratos de prestação de serviço, de convênio médico, todos nós vamos parar para pensar também que é difícil acontecer, mas aconteceu. É isso, boa tarde. Procurador Júlio, sua palavra final, bem breve. Mauro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com pessoas tão ilustres, né? O Bertocelli, que é meu amigo, é italiano, a doutora Cristina, a doutora Dione, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje. Reforço as palavras de que o SUS deve ser fortalecido, né? Ele tem sido enfraquecido ao longo dos anos com uma postura demissionária do governo de jogar as pessoas para os planos de saúde. É preciso fortalecer, porque é no SUS onde a gente implementa uma das cláusulas mais importantes para o cidadão brasileiro, que é da igualdade de todos perante o país. Perante a Muito bom. Doutor Rodrigo. Ora, mais uma vez agradeço a oportunidade, cumprimento a audiência, Cristine e Dione, que tive a alegria de conhecê-las, e o Júlio, que eu nutro o meu profundo respeito e admiração, mais uma vez, de reencontrá-lo. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Hoje, a edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estiveram com a gente aqui 4 operadores do direito, o doutor Júlio Marcelo de Oliveira, procurador de contas perante o Tribunal de Contas da União, a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Cristiane Santini, a advogada Dione Almeida e o advogado doutor Rodrigo Bertocelli. Na mesa de som com a gente hoje, o Sérgio Souza, é também o nosso gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon. Nossa diretora de produção é a Zenilda Salvato, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Do outro lado, sempre você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Você fica agora com o nosso Dermeval Pereira, na sequência aqui da programação da Rádio Trianon, com a apresentação do programa Sociedade em Foco. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã, minha gente. Valeu. 1 minuto para 1.